Quando eu era criança e a gente aprendia sobre os 10 mandamentos, a gente aprendia uma série de coisas assim, do tipo, Deus disse lá, não terás outros deuses diante de mim. E aí a gente aprendia sobre vários outros deuses que existiram na época do povo de Deus e que a gente não deveria adorar a Deus. Aí tinha o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. E como eu cresci num ambiente evangélico, esse era um mandamento usado muito mais para lutar contra o catolicismo romano do que para colocar no coração algo muito mais profundo que está contido nas Escrituras. Isso nós vimos nos últimos 2 domingos. Então, basicamente, a gente aprendia assim no segundo mandamento que você não deveria ir para Aparecida do Norte e não deveria fazer nenhuma coisa ligada a qualquer idolatria católico-romana. E a gente viu na semana passada que o texto, na verdade, fala sobre algo muito mais profundo do que só isso. E aí chegava o terceiro mandamento, com o qual nós vamos começar hoje. Eu vou antes ler o texto, fazer um pouco diferente do que costumeiramente a gente faz, e depois caminhar a partir de algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer. O terceiro e quarto mandamentos que nós vamos ver nessa noite estão em Êxodo 20, do versículo 7 ao versículo 11. E a Bíblia diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Aí então chegava o terceiro mandamento. E basicamente, o que a gente aprendia quando eu era criança, e eu estou falando da minha realidade, espero que a sua seja completamente diferente. Basicamente, o que a gente aprendia é não falar meu Deus para qualquer coisa. Não sei, alguém aqui tem essa experiência, também passou por isso? Ok, isso é pior do que eu imagino, então, é uma coisa generalizada, essa expressão reduzida do terceiro mandamento. Então, a gente aprendia assim, se você, sei lá, chutou a quina da cama e não falou, meu Deus, você já passou no teste do terceiro mandamento. Porque você não pode falar meu Deus em vão. Porque você não pode, como diz a Bíblia, tomar em vão o nome do Senhor. E eu então cresci tendo a plena consciência de que eu não era um violador do terceiro mandamento. Porque eu, ao invés de falar meu Deus quando eu chutava a quina da cama, o que eu fazia? Soltava palavrão. Então, eu ao invés de falar, Senhor, meu Deus, eu já soltava alguns impropérios não pronunciáveis, obviamente, no ambiente cristão, e ainda ficava tranquilo, porque fazendo isso, inclusive, eu não estava violando o terceiro mandamento. Talvez um outro, mas não esse, porque eu aprendi, crescendo na igreja, que o que Deus... Imagina, Deus ele estava lá, aí ele pensou assim, eu vou dar os mandamentos aí para esse povo. Vou dar os mandamentos para esse povo vai estar no deserto, está meio sem eira nem beira, e eu preciso ensinar eles algumas coisas importantes aí. Então eu vou ensinar eles que eles não devem ter ídolos no coração, e depois não devem fabricar ou projetar os ídolos do seu coração. E também vou falar para eles não falarem, meu Deus. Quer dizer, você vê que tem um nexo, é uma sequência lógica. Porque você pensa, eu não tenho ídolo no coração, eu não construo esses ídolos, e depois eu não falo meu Deus para qualquer coisa. Que você veja, já temos aí quase 1/3 dos 10 mandamentos resolvidos. Ou então, será que a gente imagina que Deus tem uma preocupação enorme mesmo de quantos meu Deus eu estou falando durante o dia? E imagina que Deus então tem uma caderneta analisando se aquele meu Deus que você falou está dentro de um momento em que o meu Deus cabe ou um momento em que o meu Deus não cabe. E outra coisa, qual é a linha que vai delimitar qual meu Deus é meu Deus e qual meu Deus não é meu Deus e poderia ser um Nossa Senhora? A gente tem que ter uma linha para delimitar até onde vai um e até onde vai outro.
Sei lá, de repente você não estudou para a prova. Você não estudou para a prova chegou, você viu as 3 primeiras questões, já viu que você não sabe nada. Vale um meu Deus aí? O que vocês acham? Vale ou não vale? Eu poderia dizer que vale e não vale, porque se você não estudou, não vale. Que negócio é esse de ficar pedindo a ajuda de Deus se você não estudou? Se você não estudou, agora se vira. Vai pedir ajuda para quem? Pede ajuda talvez para o colega do lado, ali, aquela coisa toda, que eu sei que vocês, cristãos, nunca fizeram. Mas que algumas pessoas, vindo de um ambiente pagão e mundano, fizeram. Então alguns diriam, não, pede para Deus operar um milagre e fazer a matéria entrar na sua cabeça na hora. Outros vão dizer, não, não vale. Você não estudou, agora se vira, não fica colocando na conta de Deus. Eu acho que, para nós, conforme a gente vai crescendo e vai amadurecendo na fé, deve ficar óbvio que o texto não está falando pura e simplesmente nesse nível. Por quê? Porque Deus está formando a espiritualidade, a moralidade, a ética do seu povo. Então é muito, mas muito provável que quando Deus diz no 3º mandamento, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, ou então, não tome o meu nome em vão, ele está pensando em algumas outras coisas muito mais profundas, que talvez, claro, vão desembocar em a gente não usar o nome de Deus em qualquer situação e para qualquer coisa. No entanto, se a boca fala do que está cheio o coração, então não adianta eu ensinar alguém a não dizer meu Deus na hora certa ou na hora errada, se o coração daquela pessoa estiver cheio de coisas certas e erradas, invertidas e misturadas aleatoriamente. Por quê? Lembre-se, uma outra coisa que nós temos falado nessa série. A preocupação de Deus, primariamente, é com a formação do nosso coração. E não com a formação de como nós falamos. Porque como nós falamos e o que nós falamos será uma consequência natural do que está dentro de nós, segundo a própria Bíblia diz. Então, o 3º mandamento luta basicamente contra a banalização que tem a ver com a não consciência de que Deus é Deus. Eu vou repetir isso porque isso é importante para a gente compreender o que Deus está formando no seu povo no 3º mandamento. O 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, luta contra a banalização que tem a ver com a não consciência de que o Senhor é Deus. Os 2 primeiros mandamentos, lembre-se, tem a ver com o quê? Idolatria. Os ídolos que estão no coração e a construção que nós fazemos desses ídolos. O 3º mandamento está intimamente ligado a esses 2. Porque os 10 mandamentos não são mandamentos desconexos que Deus foi dando aleatoriamente. Não, você vai ver até o fim dessa série que eles obedecem uma sequência lógica. Então, o que Deus está dizendo? Não tenha outros deuses. Há ídolos no seu coração? Você não deveria ter outro ídolo no seu coração, a não ser Cristo Jesus. O 2º mandamento, não materialize esses ídolos. Porque, claro, se você tem um ídolo no seu coração, você vai viver para materializar aquilo. Como nós dissemos semana passada, se você é um idólatra por carros, você vai passar a viver para ganhar dinheiro para comprar carro, e para equipar carro, e para fazer tudo para ter o carro que está no seu coração. Mas nunca há carro suficiente para o carro que está em nosso coração. E assim nós entramos numa espiral que vai nos aprisionando até o resto da vida. O 3º mandamento, então, tem a ver com o seguinte: uma pessoa que tem um ídolo no coração e passa a construir um ídolo que ele tem no seu coração, claramente e tranquilamente, sem notar, vai começar a banalizar o ser de Deus. Funciona mais ou menos assim. Eu disse isso na primeira e segunda mensagem. Nós vamos nos tornando muito parecidos com aquilo que nós adoramos. Imagina então, voltando a esse exemplo que eu disse, que você trabalha porque você gosta muito de carro e você quer gastar o seu dinheiro comprando um carro. E aquilo se tornou um ídolo. Quanto tempo demora para, depois da materialização do ídolo, aquele ídolo ir perdendo a graça gradativamente? Por exemplo, eu comprei o carro dos meus sonhos.
Quanto tempo vai demorar para eu notar que o sonho de ter aquele carro era muito mais intenso e interessante do que ter o próprio carro? De uma forma que quando eu entrar no carro e começar a dirigir, no começo vai ser muito legal. Mas vai passar o tempo e eu vou notar o quê? Perdeu um pouco a graça. E na vida, muito daquilo que a gente luta para conquistar é exatamente assim. Você vai lutando para conquistar, conquista, você tem, sei lá, um mês de uma alegria intensa porque conquistou aquilo, e de repente o que você vai notar? Eu não sei se isso é tão legal. Isso acontece, por exemplo, com salário. Se você ganha R$1.000, você deve concordar comigo que R$2.000 é um bom salário, não é? Se você ganha R$1.000, R$2.000 é um bom salário. Porque você vai partir do princípio que R$2.000 é exatamente o dobro do que você ganha agora. E se você trabalha e você ganha R$1.000 por mês, e amanhã o chefe chegar para você e falar assim, olha, eu vou dobrar o seu salário, você vai passar a ganhar R$2.000. Você vai ficar triste ou feliz? Claro, você vai ficar feliz. Mas aí nós temos que fazer uma outra pergunta. R$2.000 é ou não é um bom salário? Bom, aí já depende. Se você, por exemplo, é muito jovem, está começando agora, não tem nenhum tipo de investimento e pode usar todo o seu dinheiro só para você, talvez R$2.000 seja assim, eu me viro durante o mês. Não vou guardar uma grande quantidade de dinheiro, mas eu vou me virar. Agora, se você é um pai de família e tem 3 filhos, R$2.000 é um bom salário? Não! Você já sabe que começa o mês com um monte de dívida no final dele. Mas se você lutar pura e simplesmente por um aumento de salário, você vai estar sempre refém de alguns acontecimentos que podem fazer aquele salário bom ou ruim. Você pode dizer, mas então se eu chegar, sei lá, a R$10.000, aí eu vou ter um bom salário e eu vou sossegar na vida. Mas e se de repente você descobrir que alguém na sua casa tem uma enfermidade que vai demandar de você um gasto absurdo todo mês até o fim da vida? Aí talvez você pense assim, R$10.000 já não é suficiente para mim. Talvez você pense, não, mas eu quero ganhar R$50.000. Ok, R$50.000, agora vamos ser sinceros, é um bom salário, não é? R$50.000 é um bom salário. Eu não sei se alguém aqui ganha isso, mas é um bom salário. Agora, comparado com quem? Com a gente. Porque se essa pessoa for viver num local da altíssima sociedade, ela vai encontrar pessoas que ganham muito, 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 muito mais do que isso. E que fazem viagens corriqueiras, cujo gasto mínimo, talvez, por pessoa, seja de R$50.000. Aí você vai descobrir que, se comparando a um outro tipo de gente, R$50.000 não é suficiente. A questão é, quanto tempo dura para depois de você receber um aumento, você descobrir que aquele aumento não vai dar as respostas existenciais para fazer de você uma pessoa feliz? Pouco tempo. Pouco tempo. Basta uma ida rápida ao shopping center. Você vai para o shopping, e se você vai para o shopping com R$50, você consegue gastar. Mas você vai começar a olhar para as vitrines e você vai notar que R$50 é muito relativo. R$50, minhas irmãs, que talvez gostem. Eu estou perguntando às irmãs porque as irmãs gostam mais disso. As irmãs, R$50 para comprar uma bolsa, dá ou não dá? Dá ou não dá? Não, como não dá? Deve ter alguma bolsa que dá para comprar com R$50. Me ajudem aí, irmãs. Talvez não seja a bolsa dos sonhos, mas não dá para comprar nenhuma bolsa com R$50? Nenhuma? Tá, uma bolsa... Peraí, temos aqui... Não, tá, R$100, dá para comprar uma bolsa? R$100 dá para comprar uma bolsa. Onde? Na Vitor Hugo? Na Louis Vuitton? Aí já não dá. Então veja, de repente, se o seu sonho é uma bolsa, vai tudo depender de que bolsa, em que circunstância. Também tem uma outra coisa. Onde você vai usar essa bolsa?
Porque uma coisa é bolsa para ir para feira. E se você for convidada para aquele casamento da High Society mundial? Aí você já vai pensar. É igual roupa. Aí você tem um vestido muito bonito lá no seu guarda-roupa, que você gosta muito. E é aquele vestido que você usa para ir a casamento. Mas o casamento como é que é a princesa lá que casou lá, o nome da... A mulher lá que casou, que era dos Suits, e agora casou lá com o príncipe lá. Como é que é o nome do... Megan Fox. Megan Fox. Não é. Não. Ponto aqui falou. Produção. A Megan Clobbers lá. Alguém aqui tem vestido para ir pro casamento lá das Megan Clobbers lá com o príncipe, que eu também não sei o nome? Você teria que gastar. Gastar quanto? Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque não importa o que você lute para conquistar. É uma questão de tempo para que, se você construiu aquilo vai acabar ficando sem graça e banal para você. Porque tudo que não é eterno será consumido pelo tempo e espaço. Só poderá haver satisfação eterna naquilo que é eterno. Eu estou dizendo isso porque o que é que Deus disse? Cuidado com os ídolos do seu coração. Cuidado com a materialização dos ídolos. E cuidado com o que vai acontecer de maneira inevitável se você entrar nesse processo. Você vai começar a enxergar o Deus, o ídolo, o alvo, como um produto das suas próprias mãos e da sua própria luta. E, inevitavelmente, também você vai passar a banalizar aquilo. Porque você sabe o quanto aquilo custou, você sabe o quanto aquilo vale e o quanto de esforço você teve para conquistar aquilo. E vai saber mais, que com mais esforço, com mais luta e com mais trabalho, você conseguiria um ídolo maior e mais bonito. E então você passará a banalizar aquilo que você tem nas suas mãos. Você só vai gostar de um carro zero enquanto ele for zero. E um carro só é zero enquanto ele está dentro da concessionária. A partir do momento que você saiu da concessionária e entrou na primeira rua ou na primeira avenida, você já teve monetariamente uma desvalorização de mais ou menos 20%, e você pode falar assim, esse carro é zero. Eu diria para você, zero ele é enquanto está na concessionária. A partir do momento em que você entrou naquele carro, dirigiu aquele carro, saiu da concessionária, você dificilmente conseguirá vendê-lo como um carro zero. Então a satisfação do carro zero dura exatamente o tempo em que você está dentro do templo do carro zero. Saiu do templo do carro zero, aquela satisfação morreu. E você vai, com o tempo, passar a banalizar aquilo. Em 5 anos, como é que você estará vendo aquele carro que você adorou como carro zero dentro da concessionária? Você já vai dizer o quê? Esse carro está velho. Talvez você vai dizer, esse carro não presta. Esse carro só me dá trabalho. Esse carro só me traz problema. Por quê? Porque você fez de algo que não é uma coisa que é. E o que é que nós fazemos com Deus que é algo que não é? Por que nós passamos a banalizar o nosso relacionamento com Deus? Porque nós não temos, talvez, uma compreensão da teologia da graça, de quem Deus é de verdade, e por isso banalizamos Deus no nosso relacionamento. Deus seria, nesse caso, um brinquedo do qual a gente vai se cansando com o tempo. E precisando, inclusive, de novas emoções e de novos frenesis com Deus, para que Ele continue esquentando o nosso relacionamento. Deus vai, nesse processo, dia após dia, se tornando dispensável e irrelevante. Ele pode até estar aí, mas ele já não faz tanta diferença. E esse é o perigo que corre gente que tem de 6 meses, 1 ano, para mais de cristianismo para frente. A gente vai se acostumando com Deus. A gente vai se acostumando com Bíblia. A gente vai se acostumando com Jesus. Eu não sei quantos aqui se lembram da primeira vez que você compreendeu o que aconteceu na cruz. A primeira vez em que nós compreendemos o que aconteceu na cruz, nós ficamos embasbacados.
E ficamos com aquela sensação de que, por que eu não fiquei sabendo disso antes? Porque isso é muito bom, é muito bom, é muito bom para ser verdade, e é de graça. Mas vai passando o tempo, nós vamos tratando aquilo como uma coisa tão normal, que de repente, quando você vai para uma igreja num culto à noite, e o pastor diz assim, hoje falaremos sobre a obra da cruz. Você diz, mas de novo? Mas de novo vai falar sobre esse assunto? Não tem algum assunto mais importante? Não tem algum assunto que chame mais atenção? Porque eu não aguento mais ir para a igreja domingo após domingo e o pessoal falar de Jesus, 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 Jesus. Eu já sei sobre isso. Veja, nós banalizamos a nossa relação com Deus de uma tal forma que Deus já não faz nenhuma diferença e passou a ser algo cansativo na nossa rotina. E aí até mesmo uma reunião como essa passa a ser apenas um ponto a mais na agenda e um ponto totalmente dispensável na agenda. O conceito é quase um conceito de ateísmo cristão, que funciona mais ou menos assim. Algumas coisas que alguém que se tornou um ateísta cristão tem como característica. A primeira é, Deus existe, mas ele não faz diferença. A gente sabe, Deus está lá. A gente nasceu, ele já estava lá, ele é eterno, então está lá. Fazer o quê? Deus existe, mas ele não faz diferença. De uma tal forma que se amanhã, veja, isso para nós cristãos é importante, de uma tal forma que se provassem amanhã para nós que Deus não existe, muitos continuariam vivendo exatamente da mesma forma. Porque já vivem como se Deus não existisse. E essa é uma pergunta que nós precisamos responder com muita seriedade. Se provassem para nós, amanhã de manhã, que Deus não existe, o que mudaria na sua segunda-feira? Pare para pensar nisso, porque essa é uma pergunta da qual talvez dependa todos os nossos dias a partir daqui. E nós vamos talvez notar com muito temor que a minha agenda não é montada a partir da pressuposição de que Deus existe. Ela é montada a partir da pressuposição que eu tenho que fazer algumas coisas, porque eu preciso fazer algumas coisas, como qualquer pessoa faz, seja ela cristã, seja ela ateia. Com a diferença de que o ateu, nesse aspecto, é muito mais sincero com relação aos seus pressupostos existenciais do que alguns cristãos. Porque o ateu simplesmente vai dizer, Deus não existe, e eu não vou viver a partir da prerrogativa da existência de Deus. Já o cristão vai dizer, Deus existe, e também viverei a partir de prerrogativas da não existência dele. Ou então, um outro aspecto do ateísmo cristão, além de Deus existe, mas não faz diferença, é Deus existe, mas ele não manda. Ele existe, mas ele talvez até mande, mas ele manda até a página 2. Ele manda enquanto não mexer comigo. A partir do momento em que mexer comigo, ele não manda mais. Então ele manda, por exemplo, quando a Bíblia diz assim, Deus ama você. Ah, legal. Deus pode me amar. Deus tem toda a autorização do mundo para me amar. E aí, quando a mesma Bíblia diz, esse mesmo Deus que diz que ama você, manda dar a outra face. Agora, ele não manda mais. Porque dar a outra face traz uma demanda sobre a minha vida que eu não quero que seja trazida sobre a minha existência. Então, o ateísmo cristão tem essa outra característica. Deus existe, mas ele não manda. Uma outra, Deus existe, mas tem poder questionável. Deus pode fazer qualquer coisa? Depende. Depende o quê? Se eu quero ou se eu não quero. E aí nós vivemos como se a nossa vida fosse dando autorização para Deus fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. E um último aspecto. Deus existe e precisa ser aplacado como num ritual cristão, que é o pessoal do medo de Deus. Deus existe e ele deve ser muito rancoroso, tendo em vista tudo o que está acontecendo por aí. Então, qual é, nesse aspecto, a única obrigação cristã plausível? Ir para um culto, para cantar algumas coisas, porque quando eu vou para o culto e eu canto algumas coisas, Deus sente um bem-estar, ele se sente gostosinho, e ele diz assim, oi, até começar o culto eu ia matar todos eles.
Agora eles cantaram lá, nada além do sangue. Vou matar só o ano que vem. Coloca aí, Gabriel. Gabriel, coloca aí, escreve aí. Matar todas essas pessoas só a partir de... Vamos ter um ano aí de prazo, só a partir de 19 de agosto de 2019. Mas, veja, isso dá um ano de garantia, mas quantos cultos tem até lá? De repente, um culto daqui uns 3 meses, a gente vai cantar as coisas que Deus vai gostar. Vai falar assim, olha, tinha dado um ano. Agora eu vou dar 2 já. Já vão assistir a próximas Olimpíadas. Já estão garantidos. Daqui a pouco a gente vai virar a parte cristã, o momento cristão daquela propaganda de televisão que você compra e tem garantia até a próxima Copa. Qual que era a televisão que tem garantia até a próxima? Todas têm garantia praticamente até a próxima Copa. Daqui a pouco nós vamos ter aquela espiritualidade do tipo, participe do culto, aplaque a ira de Deus e você vai ter a sua vida garantia. Isso é ateísmo cristão e é paganismo cristão. Deus não funciona a partir dessas prerrogativas. Porque ele sabe que no fundo há um coração longe dele. Há um coração que está banalizando a relação com ele. E pessoas que banalizam a relação com Deus, até mesmo quando dizem, Deus, eu te amo, estão usando o nome do Senhor em vão. Eu quero repetir isso, porque isso é importante. Pessoas que relativizam a relação com Deus. Pessoas que não têm relação com Deus de maneira sincera, clara, real e bíblica, até mesmo quando dizem, Deus, eu te amo, estão usando o nome do Senhor em vão. O que significa para mim dizer que muitos cristãos, quando vão para um culto num domingo à noite e cantam um cântico, estão infringindo o 3º mandamento. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente lê no Antigo Testamento o profeta dizendo, Deus dizendo através do profeta, eu gostaria que vocês fechassem a porta do templo de vocês, porque quando vocês cantam eu sinto asco, eu tenho nojo. Vocês cantam e o cantar de vocês me dá vontade de vomitar. Pessoas usando o nome do Senhor em vão, dizendo, Deus, eu te amo. E a Bíblia diz, vocês com a boca proferem algo, mas o coração de vocês está cheio e repleto de mentiras. Vocês estão dizendo porque convém dizer e porque é legal dizer. Mas se a gente abrisse o peito e pudesse vasculhar o coração, do coração sai cheiro de podridão. Veja, meu irmão, minha irmã, como o 3º mandamento é muito mais profundo do que simplesmente eu dizer, ai meu Deus do céu, valei-me Nossa Senhora. É muito mais profundo que isso. Porque o que Deus está construindo no coração do seu povo é uma total transformação de princípios pelos quais eles vão viver a vida toda. Veja como o 3º mandamento está intimamente ligado à construção de idolatrias que nós vamos carregando. Isso ainda faz com que a gente pergunte, ainda no 3º mandamento, quais são os nossos ídolos? Quais são os nossos sonhos? Quais são os nossos referenciais? E todas as vezes que a resposta a essas perguntas não for um sonoro Jesus Cristo, nós entramos num processo de idolatria e de levar o nome de Deus em vão. Nós falamos sobre, mas não vivemos sobre. E falamos em vão aquilo que nós falamos. É por isso que nós precisamos ter um relacionamento com Deus confiados no que Jesus fez. Jesus, segundo a Bíblia, é aquele que diz todas as coisas e diz todas as coisas com a total certeza de que está agradando e cumprindo a vontade do Pai. O próprio Jesus disse várias vezes, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim para satisfazer o Pai. Não há na boca de Jesus nenhuma palavra que desagrade a Deus. De uma tal forma que o próprio Deus diz sobre Jesus, esse é o meu filho amado e eu tenho prazer nele. Ele fala e eu me alegro. Ele ora e eu ouço a sua oração. Ele faz tudo o que faz e agrada ao coração do Pai. Isso significa dizer que se nós não vivemos a nossa espiritualidade a partir da espiritualidade da vida de Cristo Jesus, tudo que nós fizermos será em vão. Até que vem o 4º mandamento. E eu vou ser rápido nele, porque a gente já falou sobre o sábado há não muito tempo. Aí então vem o sábado, que muita gente trabalha de uma maneira completamente errada. Mas veja, ídolo do coração, materialização do ídolo, que faz com que a gente banalize a relação com Deus.
até que vem um sábado, e no sábado o que Deus diz? Parem absolutamente tudo o que vocês estão fazendo. E segundo o que a Bíblia diz, e está escrito aí no texto, qual é a única coisa permitida a fazer no sábado? Quando a gente lembra do sábado, a gente erra numa coisa. O sábado foi feito para descansar. Essa é meia verdade. E quando a gente diz, porque nos ensinaram isso, eu sei disso. Talvez se você, como eu, tenha crescido numa igreja evangélica, você aprendeu que o sábado é para descansar. Mas quando eu digo que o sábado é para descansar, essa também é uma ação que tem a centralidade do humano no sábado. O sábado não foi feito para descansar. O sábado foi feito para desfocar de todas as outras coisas que não seja Deus. Porque o sábado, para o judeu, era o dia de culto, era o dia de oração, era o dia de pensar, falar 24 horas a respeito de Deus. E por que isso está logo depois do mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão? Porque Deus sabe que essa é uma tendência. E se nós não pararmos em momentos da vida para focar exclusivamente em Deus, nós vamos viver a vida toda focados em nós mesmos. Essa é uma tendência que o ser humano tem por causa do pecado. Se você colocar 30 pessoas famintas numa sala, e essas pessoas não se conhecem, elas nunca se viram e não têm nenhum relacionamento umas com as outras. Essas pessoas estão famintas, não comem há 5 dias. Você pega um bom pedaço de qualquer coisa que qualquer uma delas goste, coloca numa mesa no meio, mas só tem para uma pessoa. O que você acha que vai acontecer a partir daí? 30 pessoas famintas que não se conhecem dentro de uma sala, e no meio dessa sala há uma mesa com comida apenas para um. A partir desse momento, você arrisca o quê? Eles vão dar as mãos e cantar Imagine all the people living life in peace. You may say. Aí eles vão pegar o celular, colocar as luzinhas e vão cantar Imagine, jogando flores pro alto. Uma outra alternativa, eles vão fazer o quê? Sei lá, alguém tem uma outra alternativa do que eles vão fazer? De coisas ilusórias? Porque o ser humano não entendeu ainda quem ele é, né? Eu fiquei estarrecido com uma notícia de um casal que ele resolveu fazer uma experiência de comprovação de que o ser humano não é ruim. Então o casal, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu cruzar o território do Estado Islâmico para provar que não é tão ruim assim quanto falam. Mataram o casal. É sério. Agora, coloque 30 pessoas dentro de uma sala com um pedaço de pão só. Provavelmente no final, quem vai comer é o único que sobrou vivo. Porque nós vamos ter 29 mortos uns pelos outros e o único que sobrou todo machucado, vivo, comendo o último pedaço de pão antes da morte, sangrando até o fim. Ou você acha que não é isso que vai acontecer? Ou na sua expectativa você acha que as pessoas diriam, não, eu vou ceder o meu lugar para o próximo. Morrerei em paz e tranquilidade, porque o ser humano é bom. E a misericórdia do ser humano dura para sempre. E de geração em geração a nossa fidelidade. Onde isso? Em que mundo? O sábado é um antídoto contra a idolatria e contra a banalização de Deus. Parem tudo para pensar única e exclusivamente em Deus. Quando eu digo isso, algumas pessoas dizem assim, mas a gente não deveria fazer isso só num dia da semana. E quando eu falo sábado, pode ser o domingo, pode ser a segunda-feira, pode ser a terça. Não precisa necessariamente ser o sábado. A questão é, seres humanos precisam parar para desfocar da cultura e da correria louca que estão inseridos para focar naquilo que importa e reconstruir o coração que é Deus. Você pode fazer isso amanhã, se você puder. Pode fazer isso terça-feira, não importa. Mas a questão é que seres humanos precisam de ritmos de conversão. De ritmos em que nós nos focamos unicamente em Deus. Somente em Deus. Aquele papo de separar um tempo para orar,
de separar um tempo para ler a Bíblia, de separar um tempo para pensar em Deus, não é uma conversa para boi dormir, é formação da nossa alma e do nosso coração. Nós temos o costume de não nos formar de acordo com aquilo que Deus estabeleceu que deveria. Nós nos formamos com outras coisas. Há muita coisa acontecendo em nosso coração que não tem a ver com Deus. E que se não tem a ver com Deus, simplesmente não deveria estar ali. Vem o sábado e Deus diz o quê? Descansem. Eu acho interessante Deus não dizer durmam. Porque tem muita gente que confunde o sábado como um dia para tirar para dormir. Mas Deus não diz durmam. Deus diz descansem. E há um outro versículo no livro dos Salmos que diz assim: descanse no Senhor e espera nele. E o tudo mais ele vai fazer. O sábado é um dia de recuperar a confiança em Deus. Mas quais são os sábados do nosso coração? Nós perdemos também isso na caminhada. Há tanta coisa nos cercando e nos ensurdecendo que nós perdemos a capacidade de ouvir a voz de Deus. E nós banalizamos o relacionamento com o Senhor. E não apenas banalizamos o nosso relacionamento com o Senhor. Nós deixamos de ter os ritmos quebrados pela presença de Deus. Por que nós não deixamos mais Deus quebrar a nossa agenda e nos fazer parar para pensar nele? Porque Deus existe, mas ele não faz mais diferença. Porque ele existe, mas ele não manda. Ele não pode ter ingerência na minha agenda. Ele existe, mas tem poder questionável. Eu tenho outras formas de focar ou desfocar a minha vida. Ele existe, mas ele precisa ser aplacado com coisas que eu faço. E Deus não é aplacado no cristianismo pelo descanso dos que confiam nele. No paganismo isso não acontece. No entanto, no cristianismo, nós temos o nosso Deus eternamente aplacado pelo que aconteceu na cruz. E a cruz não é apenas o local onde nós morremos para os nossos pecados. É a cama onde nós descansamos eternamente. O desafio é simples. É muito simples. É só focar em Deus e parar para descansar nele. Tudo que nós, seres humanos, somos programados a não fazer desde que nós nascemos. Até porque se você já tirou férias, a sensação de culpa, às vezes, nas férias é absurda. Porque o não fazer e o esperar é tratado como coisa de gente vagabunda. A versão cristã disso é o ativismo religioso. Quantas vezes a igreja vende para você que você precisa fazer e participar para ser? Enquanto na Bíblia, nós fazemos e participamos porque já somos. É uma relação totalmente diferente e contrária do que é vendido para nós. É por isso que para nós a graça de Jesus é importante. Porque na graça nós descobrimos que nós já somos, porque Ele nos tornou seus filhos e suas filhas. O terceiro e quarto mandamento nos formam e formam o nosso coração, para que a gente pare de ser um ateu cristão. E que a gente pare a correria da vida para descansar em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro presente nas horas da tribulação. E o nosso Deus não falha. O nosso Deus não muda. E o nosso Deus estará sempre ao nosso lado. Isso acontece por causa de Jesus e não por causa de nós mesmos. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor nos molda. E nós somos gratos porque isso acontece não a partir daquilo que nós fazemos,
mas a partir daquilo que o Senhor fez na cruz. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a termos uma fé que não seja apenas uma fé em que nós falamos algo que não está em nosso coração, que a nossa fé tem a ver com o fruto de coração dedicado e derramado diante do Senhor e para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.